lembrar que dinheiro é uma moeda de troca, tá? Só que dinheiro é uma tecnologia. Dinheiro foi uma tecnologia criada, né, há muitos anos atrás, e que antes do dinheiro já existia essa troca de mercadorias e já existia essa troca de serviços. Então o dinheiro é uma tecnologia que veio ser aprimorada com o decorrer do tempo, tá? Então dinheiro é uma moeda de troca. Mas sempre foi o dinheiro mesmo, o dinheiro de papel que a gente tem? Não. Então tudo começou aí, ó, com o que a gente chama de economia de escambo. Escambo é uma moeda de troca, tá? Então escambo você pode usar como moeda de troca, você pode trocar uma coisa pela outra. Então, como você está vendo no desenho aí, antigamente as pessoas praticavam muito essa economia do escambo, em que trocava feijão por arroz, eu quero uma galinha, toma aí o dinheiro, toma aí o arroz e pega a galinha. Enfim, a economia de escambo, ela é a economia de troca, que até hoje é praticada, tá? Se você for analisar, quando você faz uma troca de um produto por outro, uma mercadoria por outra, e enfim, a gente está fazendo uma economia chamada de economia de escambo. Então, até hoje é praticada a economia de escambo. Então, a pessoa está trocando aí, por exemplo, um relógio em um outro objeto aí, eu não sei nem que objeto é esse, parece uma máquina de foto, sei lá. Então, até hoje ainda é praticada a economia de escambo quando você faz uma troca de um equipamento por outro, um produto por outro, um serviço por outro, enfim. Só que, como a gente sabe, a economia de escambo ela tem um problema. Qual é o problema da economia de escambo? Nem sempre as pessoas estão satisfeitas com aquilo que ela vai trocar. As pessoas têm que querer, né? Então, vamos imaginar que eu preciso comprar um frango, né? Eu preciso comprar um frango. E aí eu chego para a pessoa e falo, ó, você tem um frango aí. Eu quero trocar com você esse frango, essa galinha aí, pelo um pacote de arroz, sei lá. A pessoa tem que concordar, a pessoa tem que querer, e nem sempre isso é possível, né? Então, esse era um problema da economia de escambo. As duas pessoas queriam trocar ali as mercadorias, elas teriam que querer fazer essa troca, que senão não dava negócio, tá bom? Então, esse era um problema. E aí começaram a vir outros tipos de formas de troca, outros meios de troca, como, por exemplo, metais preciosos. Ouro, prata e assim por diante. Então começaram a vir os metais preciosos, como também uma forma de trocar por algum serviço. Você vai fazer um serviço aqui comigo, eu vou te pagar com esse metal precioso aqui. Eu vou pagar em prata, vou pagar em ouro. Então os metais preciosos começaram a ser utilizados e aí começaram a forjar moedas através desses metais preciosos, e isso foi evoluindo para as moedas que a gente conhece, evoluindo, e aí veio o papel moeda, que por muito tempo, né, foi utilizado e até hoje é utilizado. Claro que hoje a gente tem outras tecnologias que servem como moeda de troca, mas o papel moeda ainda é utilizado, como você conhece aí o dólar, né, o real e outros tipos de moeda de papel, tá bom? Depois veio o dinheiro de plástico, também como uma tecnologia. O dinheiro de plástico é o que a gente chama de cartão de crédito. Você tem o cartão de crédito, cartão de débito. Esses cartões aí é o que a gente chama de dinheiro de plástico. Depois veio o dinheiro eletrônico, que está em alta, como por exemplo o Pix. O Pix não é o único dinheiro eletrônico, não é a única moeda eletrônica, o Pix. Tá? Nós temos outras moedas eletrônicas. A moeda eletrônica é quando você faz o pagamento a partir de um aplicativo, a partir de um site, a partir de um sistema de pagamento. Então, quando você faz aí um Pix para uma pessoa, você não está usando dinheiro de papel, você não está usando dinheiro de plástico. Deixa eu só ligar esse ar-condicionado aqui. Você está usando o chamado dinheiro eletrônico ou moeda eletrônica. Então, quando cair na prova Pix, Pix é uma moeda eletrônica, é uma forma de pagamento instantâneo, né? Então você faz um Pix para a pessoa, você está usando o que a gente chama de moeda eletrônica ou dinheiro eletrônico. É importante que nesse momento você entenda
que moeda eletrônica, dinheiro eletrônico, não é a mesma coisa de criptomoeda ou moeda digital, tá? Então já é um primeiro conceito muito importante para a prova, que as pessoas confundem o que é moeda digital com moeda eletrônica. Moeda eletrônica ou dinheiro eletrônico é esse que a gente faz através do Pix, a partir de um sistema de pagamento que a gente entra no site, como por exemplo, você entra no site do PagSeguro, né? Não sei se vocês conhecem, PagBank, um site, né? Você entra lá no site do PagSeguro e faz lá uma transferência para alguém, você está usando dinheiro eletrônico, você está usando um aplicativo, uma aplicação na internet para fazer a transferência ali daquele dinheiro. Transferências, Pix, pagamento através de sites, isso tudo é o que a gente chama de moeda eletrônica, dinheiro eletrônico. Quando a gente fala de moeda digital e criptomoeda, moeda digital ou criptomoeda, não é a mesma coisa, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, porque isso já é uma questão da prova, tá? Por exemplo, a moeda eletrônica, ela é regulamentada. Então ela é regulamentada pelo Banco Central. Então todos os bancos têm essa possibilidade de você trabalhar através da moeda eletrônica. Então a moeda eletrônica é utilizada pelos bancos, é utilizada por você e é regulamentada, tá? Então existe um intermediário fazendo o que? A análise das transações. Então, quando eu faço, por exemplo, um Pix para você, claro que eu estou fazendo esse pagamento de forma instantânea para você, mas existe um intermediário, que é o banco, tá? Então, o banco está analisando essas transações, ele está analisando, então ele é um intermediário, existe a intermediação do banco e é regulamentado pelo Banco Central, tanto que o Pix é uma criação do governo, é uma criação do governo federal que está vinculado ao Banco Central. Então, não esquece que moeda eletrônica não é a mesma coisa de moeda digital. Moeda eletrônica é regulamentada, possui um banco como intermediário das nossas transações. Quando eu faço uma transação, é o banco que autoriza, tudo bem? Beleza, tudo bem até aí. Agora, e o que é moeda digital? A moeda digital, também conhecida como criptomoeda, a primeira coisa que você tem que saber é que ela não é regulamentada, tá? Então, ela não tem regulamentação, por exemplo, pelo Banco Central. Então, não é regulamentada ainda a moeda digital, tá? Então, é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a moeda digital também não tem como intermediário os bancos. A moeda digital, ela trabalha com um sistema que a gente chama de P2P. P2P, pagamento é ponto a ponto. Ou seja, não existe um intermediário como um banco ou uma empresa fazendo essa intermediação na hora que a gente faz a transação, tá? Então, pontos importantes. Moeda digital não tem regulamentação, tá? E a moeda digital, ela não possui uma empresa intermediando a transação. Se eu transferir moeda digital da minha conta para a sua conta, existem contas e carteiras de moeda digital, não existe um banco intermediando, não existe uma empresa intermediando, é ponto a ponto. Sai do meu aplicativo, né? Sai da minha carteira, que a gente chama de wallet, e já vai para a sua diretamente, sem intermediação de empresa, sem intermediação de banco. Tudo bem até aí? Tranquilo. Vamos voltar aqui para a tela e vamos continuar visualizando o que eu estava falando. Então, a gente agora já sabe o que é dinheiro eletrônico. Então, as coisas foram evoluindo com o tempo, tá? A evolução está aí na sua tela, ó. Primeiro escambo, depois metais preciosos, depois as moedas de metal, depois veio o papel moeda, depois veio os cartões, que é o dinheiro de plástico, depois veio o dinheiro eletrônico e hoje nós temos as criptomoedas, tá? A criptomoeda também é uma forma hoje de você fazer pagamentos sem regulamentação, mas você pode fazer pagamento para quem aceita esse tipo de moeda, tá? Se você chegar na padaria da esquina, você chegar aí na padaria da esquina da tua casa e falar assim, eu quero pagar como moeda digital, eu quero pagar com criptomoeda, eu tenho aqui bitcoins, o cara não vai aceitar, mas existem lugares que aceitam. Tá? Vocês vão entender daqui a pouco o porquê que existem lugares que aceitam. Mesmo sem regulamentação, existem lugares que aceitam. Você tem que entender esse processo
para que você consiga resolver alguma questão que precise que você tenha uma visão mais subjetiva, analisando ali o texto da questão, tá bom? Mas vamos lá, então vamos aprender um pouco sobre criptomoedas, tá? Bota aqui em mim. Importante que você entenda aquilo que eu já falei no início, que moeda, né, que o dinheiro, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui, eu tenho, ó, tenho dinheiro aqui, tenho umas moedas de metais, ó, tá, aqui tá a moeda. Então, isso aqui eu posso trocar por um produto e posso trocar por um serviço. Se eu chegar aqui na padaria da esquina, com esse valor aqui, eu posso comprar um pão, é uma moeda de troca. Eu troco isso aqui pelo pão. Então, é uma moeda de troca, beleza? É importante que vocês entendam que é confiança. Quando a gente fala de moeda de troca, a moeda de troca é simplesmente confiar que isso aqui tem valor, tá? Então, por exemplo, se o cara da padaria recebe esse dinheiro aqui, é porque existe um governo por trás que diz que esse dinheiro vale alguma coisa e que ele possa repassar esse dinheiro para outra pessoa, como meio de troca. Então acaba sendo um meio de troca, porque isso aqui é regulamentado aqui no Brasil. Então tudo é questão de confiança. No tempo do escambo, por exemplo, as pessoas ficavam meio assim, pô, vou trocar uma vaca por uma galinha. Será que a vaca vale mais que a galinha? Né? Então, naquele tempo, tinha que ter uma arbitragem, tinha que ter uma galera que falasse assim, ó, a galinha, ela vale menos que a vaca. Então, a vaca vale 10 galinhas. Então, se você tiver 10 galinhas, troca pela vaca. Existia essa arbitragem, mesmo assim não era algo, né, que desse muita confiança, porque o objetivo da moeda é dar confiança, para que tenha um comércio, mas que as pessoas confiem que aquilo que ela está recebendo tem valor, né? Então, esse tempo era muito complicado. Por isso que surge toda essa evolução que a gente aprendeu, até chegar no papel moeda, que as pessoas começam a confiar, né? Como a gente sabe, o que acontece no nosso dia a dia. Então, por que hoje a moeda digital tem valor? Por que alguns lugares aceitam moedas digitais, outros não aceitam? Como é que funciona essa moeda digital realmente? É isso que a banca quer de vocês. Ela quer que você entenda esse contexto, tá? Esse contexto da moeda digital. Então, eu vou te explicar como é que funciona, tá? Antes de entrar nessa ideia da moeda digital, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma sala de aula, imagine num curso presencial. No curso presencial não, aqui, a gente ó. A gente que está nessa aula aqui ao vivo. Estúdio Aulas, pronto. Pum, beleza. Nós, alunos do Estúdio Aulas, queremos criar uma forma de trocar as coisas. Você tem uma caneta e quer trocar comigo pelo meu celular. Né? Ou por esse controle aqui, sei lá. A gente quer trocar as coisas, mas a gente não quer pagar com real. A gente não quer pagar com a moeda real, que é a moeda que a gente utiliza aqui no Brasil. A gente quer pagar com a nossa própria moeda. Então, a gente pode fazer essas trocas. Você fala, professor, eu quero trocar minha caneta pelo seu celular. Eu vou falar, pô, não dá, cara. Junta aí mais 80 canetas. Então, chega um momento que a gente fala, tá muito ruim esse negócio de trocar. A gente está no escambo. A gente cria a nossa própria moeda. A gente imprime um papelzinho, a gente imprime vários papéis, e esses papéis representam as moedas que a gente vai utilizar. E a gente dá um valor para essas moedas. E aí alguém assina lá falando, ó, só existem essas moedas aqui no momento. 100 moedas no momento, 100 papeizinhos. Pronto, e a gente distribui entre a gente. E aí, quando você quiser trocar alguma coisa comigo, você paga com essa moedinha, com esse papel. E aí eu recebo esse papel sabendo que eu vou também poder pagar com esse papel para outra pessoa. Porque a gente criou a nossa moeda. Só que essa moeda só vale entre a gente. Se você for, por exemplo, no flanelinha que cuidou do teu carro, ou no vizinho, e for pagar com essa moeda que a gente escreveu no papel, eles não vão aceitar. Porque moeda, como eu falei, é confiança. Como o real. O real, ele vale no Brasil, nessa rede Brasil. Quando você pega o real e vai para os Estados Unidos, os caras não aceitam. Porque lá tem a moeda da rede deles. Como a moeda do Estúdio Aulas vale na rede Estúdio Aulas.
Entenderam a lógica? É uma rede que se cria, uma grande quantidade de pessoas, né, formando essa rede. Por exemplo, no Ceará existe um bairro e nesse bairro eles criaram, né, eu não sei se é numa feira, no bairro, daqui a pouco eu trago a reportagem aqui, que eles criaram uma moeda entre os comerciantes, que só os comerciantes aceitam essa moeda, entre eles mesmo. É melhor do que pedir fiado, né? Ó, me vende fiado aí. Não, dá um papelzinho, né? Então, a moeda é isso, é confiança. A moeda do Brasil vale no Brasil, a moeda dos Estados Unidos vale nos Estados Unidos. E a moeda digital vale em que lugar? Então, sabendo dessa ideia de moeda, os caras criaram o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda digital. E a primeira que foi criada. O Bitcoin é que deu essa abertura para as moedas digitais. Então, como é que o Bitcoin funciona? Eles criam uma rede, tá? Aqui é o bairro que eu falei, ó, o bairro de Fortaleza, ó, cria moeda própria e enriquece, ó. Ó o bairro de Fortaleza aí, ó, tá? Só para você ver que é confiança, moeda é confiança. Então, os caras criaram o Bitcoin da seguinte maneira. O Bitcoin é uma rede. Então, quando você compra Bitcoin de alguém, você entra nessa rede aí. Imagine essa rede pequenininha aí. E essa rede foi crescendo, 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 crescendo. Pessoas que confiam na ideia do Bitcoin. Então, se existe grande quantidade de pessoas que têm Bitcoin, existe uma rede que, entre eles aceitam essa moeda. Então, se eu chegar na padaria da esquina, não vai aceitar Bitcoin. Mas se eu chegar numa padaria que o dono tem Bitcoin, ele vai aceitar Bitcoin. Por quê? Porque ele faz parte dessa rede. E aí, como é que funciona essa rede? Vamos lá, presta atenção. Como é que funciona essa rede? Você compra Bitcoin. Para você comprar Bitcoin, você tem que ter uma carteira. A carteira é o que a gente chama de wallet. Isso é um aplicativo que você instala. Você compra essa carteira digital, é como se fosse uma carteira para você botar o dinheiro, né? Isso aqui é uma carteira que você bota o dinheiro. Isso aqui é uma carteira digital que você bota Bitcoin. Você pega esse aplicativo, instala esse aplicativo e aí você sai no mercado para comprar Bitcoin. E aí você compra e esse Bitcoin vem para essa carteira para você usar como se fosse um Pix, para transferir para as outras pessoas. E aí como é que funciona? Imagine que você tem Bitcoin e eu tenho Bitcoin aqui, ó. Eu estou na minha carteira e você na sua carteira. Quando você transfere Bitcoin para mim, o funcionamento é esse aqui, ó. A transação que você faz vai passando por toda a rede Bitcoin. Não passa por todos os computadores da rede, mas passa por uma grande parcela de computadores da rede. E vai passando por cada computador. Imagine a transação ali foi para o primeiro computador. O computador analisou se a transação é verdadeira. Transação verdadeira, vai passando. Transação verdadeira, vai passando. Transação verdadeira, chegou para mim. Certo? A transação, ela passa por computadores que fazem parte dessa rede Bitcoin para analisar se a transação realmente é uma transação verdadeira ou se ela não é verdadeira. Isso para não ocorrer fraude. Existe uma grande quantidade de pessoas, do mercado financeiro inclusive, que fala e que tem uma grande desconfiança com a moeda digital, que a gente chama de double spend. O que é double spend? Double spend é o gasto duplo da moeda. A moeda digital, para ela ser considerada mesmo, para as pessoas confiarem, ela tem que funcionar como uma moeda, que dá a ideia de troca. Quando eu entrego para você essa moeda aqui, comprando alguma coisa, quando essa moeda vai para você, ela sai da minha mão e vai para a sua. Quando a gente fala que ocorre double spend, quer dizer gasto duplo da mesma moeda. Essa moeda, quando eu entrego para você, não ocorre double spend, porque ela saiu da minha mão e foi para a sua. Só que no Bitcoin, como não tem regulamentação, como não existe um banco intermediando essas transações, o mercado desconfia que muitas vezes, quando eu pago com Bitcoin, eu continuo com Bitcoin. Se eu fraudar o sistema, eu continuo com Bitcoin, que é o que a gente chama de double spend. Na moeda, presta atenção, na moeda eletrônica, que é Pix, né? TED, DOC, quando você faz o pagamento eletrônico, moeda eletrônica não tem esse problema de double spend,
de gasto duplo da moeda, porque existe uma regulamentação e existe o banco intermediando essas transações. Agora, Bitcoin, né? Pô, Bitcoin, quem é que regulamentou isso? Ninguém. Bitcoin, quem é que confere essas transações? Aí as pessoas, ninguém. Mas na verdade não é tão assim. Isso é uma desconfiança do mercado, mas o pessoal do Bitcoin fala, ó, aqui é muito mais seguro. Né? Aqui é muito mais seguro, porque aqui não tem um banco intermediando. Não tem uma empresa intermediando, mas existem milhares de computadores no caminho da transação, analisando a transação, porque nós somos uma rede. Nós somos uma rede. E essa rede trabalha para que o Bitcoin se valorize. Então, mesmo que as pessoas digam que pode ocorrer double spend, o Bitcoin se defende. Não, aqui analisadas as transações sim, e a gente tem uma estrutura que analisa isso. Mas para você na prova, o Bitcoin, que é uma moeda digital, que é uma criptomoeda, não esqueça, para você na prova, ela não tem intermediário, ela é P2P, vou colocar aqui, ó, P2P, ela é uma rede P2P, ou seja, peer-to-peer, ou seja, ponto a ponto, pois não possui o banco intermediando essas transações e não existe regulamentação pelo Banco Central. Moeda eletrônica, sim, digital não, tá? Então, isso aqui é só para você entender o contexto da moeda digital. Então, por que a moeda digital ela é aceita por muitas pessoas? Porque essas pessoas participam dessa rede. Elas também têm Bitcoin. Se elas têm Bitcoin é porque elas confiam, tá? Então, por isso foi uma moeda criada, né, que se criou no início ali e que hoje vale muito, né? Antigamente valia pouco, hoje vale muito. Não vale a pena a gente entrar nesses debates agora. Mas vamos lá, o que é importante para a prova aqui, que daqui a pouco vocês vão ver as questões que falam sobre isso. Mas vamos lá, o que é importante aqui? Saber que existe uma rede que analisa as transações. Tá? Então esse computador aqui, ó, analisou a transação, esse computador analisou uma transação, esse computador analisou uma transação. Para esses computadores analisarem uma transação, esses computadores têm que ficar ligados 24 horas. Porque pode ser que ocorra uma transação de Bitcoin de madrugada. Então esses computadores que estão na rede Bitcoin, não estou dizendo o seu computador, o meu computador, mas quem está nessa rede com a função de analisar as transações. Essa rede é muito grande, de usuários, mas também de computadores que estão ali para fazer essas análises de transações. Esses computadores que fazem análise de transação, eles ganham dinheiro para analisar essa transação. Então vamos dizer que esse computador aqui analisou a transação, um dia, eu não vou dizer que todos os dias eles ganham dinheiro, mas um dia esse computador vai ser sorteado pelo sistema do Bitcoin e ele vai ganhar dinheiro, tá? Um dia esse computador vai ganhar dinheiro, um dia esse computador vai ganhar dinheiro. Esses computadores que são intermediários, nós chamamos de nós mineradores. Nós mineradores. Esses nós mineradores, eles têm qual função? A função deles é analisar transações feitas pelo Bitcoin, ou seja, pela moeda digital. Analisar as transações e notariar essas transações, verificar se elas são verdadeiras mesmo, se elas não têm nenhuma fraude. É isso que dá credibilidade para o Bitcoin, esses nós mineradores. E por que o nome é nó minerador? Por que o nome é nó minerador? Vamos para cá, olha para cá. Fazendo uma analogia, o que é um minerador de ouro? É o cara que, para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, o que o minerador de ouro faz? Ele vai lá nas minas, como por exemplo em Minas Gerais, e vai lá garimpar, trabalhar, garimpar, verificar, vai lá até achar o ouro. Demora para o cara achar ouro ou não? Garimpo é rápido? Não, né? Demora. Ele tem um trabalho, ele tem um esforço, ele tem um esforço para ganhar aquele dinheiro
quando ele encontrar um pedacinho de ouro. Pode durar 6 meses, 1 ano, mas ele vai encontrar um pedacinho de ouro que vai valer por aquele esforço todo dele. Então, nessa ideia de que o minerador tem um esforço para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, assim como você também tem esforço para fazer dinheiro, eu trabalho, tenho o retorno desse trabalho, que é o dinheiro. Eu estou fazendo dinheiro, eu estou criando dinheiro. Aquela palavra, vamos fazer dinheiro nesse sentido. Eu trabalho, faço dinheiro. A mesma coisa que acontece aqui com o nó minerador. O nó minerador, ele é um computador que os caras deixam ligado 24 horas com um programa de análise de transações que fica analisando as transações para gerar grana. Esses caras ganham dinheiro. E sabe qual é o dinheiro que eles ganham? Bitcoin. Eles são pagos em Bitcoin. Eles são pagos em moeda digital. E é assim que vai injetando dinheiro na rede. Ó. É assim que vai nascendo dinheiro e o dinheiro vai indo para a rede. O dinheiro vai nascendo nessa rede. Né? Não é o Banco Central que emite lá a moeda. O próprio pessoal aqui analisando as transações vão ganhando dinheiro e esse dinheiro vai sendo injetado nessa rede Bitcoin, tá? Então o nó minerador é isso, ele analisa as transações, ele faz a notarização da transação para ganhar Bitcoin, injetar esse Bitcoin nessa rede. Aí o cara tem uma carteira como essa, né? Uma carteira, um wallet e recebe esse dinheiro. Tá, isso aí seriam computadores, na verdade, maquinários especiais para mineração. Tem gente que tem um monte, ó, cada um desses aqui é um minerador. Tem gente que ganha dinheiro demais com isso. Existem lugares que tem galpões gigantes com nós mineradores. Aí você deve estar pensando, professor, acho que eu não vou mexer mais com esse negócio de Banco do Brasil, não. Acho que eu vou, eu vou fazer isso aí que você está falando, ó, vou notarizar, eu vou virar um nó minerador e vou ganhar dinheiro. É melhor você passar no Banco do Brasil, ter a grana para investir no equipamento, caso seja algo no futuro que você queira, e aí você vira um nó minerador para ganhar dinheiro. Mas essa é a ideia que eu quero que vocês entendam. Agora, essas transações, presta atenção, essas transações, elas também podem ser comparadas às transações de um banco. Presta bem atenção. Eu gosto de fazer esse paralelo, galera, porque acaba que você consegue fazer uma comparação do dinheiro eletrônico para o dinheiro digital, que é o que a gente está fazendo aqui de diferença. Presta atenção. Os bancos, quando você faz um Pix, o Pix, ele sai do teu aplicativo, o dinheiro sai do teu aplicativo e vai para o outro, para não ocorrer o problema de double spend, né? Sai daqui e vem para cá. Beleza. E essas transações que ocorrem, elas ficam registradas ou não? A pergunta é, todo Pix que você faz, esse débito da tua conta, crédito em outra conta, e essas transações, elas ocorrem, não ocorrem? E elas têm que ficar registradas ou não? Para conferências futuras, para evitar fraudes futuras, até mesmo para verificar no futuro se ocorreu algum tipo de fraude, lavagem de dinheiro, enfim. Elas não ficam registradas? Ficam. Elas ficam registradas em qual lugar? No banco, né? No servidor do banco, que com certeza é controlado ali pelo Banco Central. Mas ficam registradas. E no Bitcoin? Fica registrado em qual lugar? Se não existe um banco intermediário, se não existe regulamentação, fica registrado em qual lugar? Todas as transações feitas pela moeda digital ficam registradas no que a gente chama de blockchain. O blockchain é como se fosse um grande cartório virtual, em que tudo pode ser registrado nele. Não só transações do Bitcoin são registradas no blockchain. Claro que o Bitcoin que criou essa estrutura de blockchain, em que as transações do Bitcoin ficam registradas de forma distribuída. Não é como um banco que fica centralizado em um lugar. Quando eu falo de blockchain, é registro distribuído. Tá? Os bancos até estão trabalhando já com blockchain, mas eu queria que você lembrasse como os bancos são antigamente, registrados de forma centralizada. Quando você tem um registro centralizado em um lugar, gente,
Vamos imaginar que todas as transações do banco ficam no servidor do banco. Se alguém conseguir invadir o servidor do banco e alterar essas transações, né? Tá vendo? Quando é centralizado, é mais fácil burlar, é mais fácil ter fraude. Quando é descentralizado, distribuído, que o blockchain é distribuído, o cara armazena não é em um lugar, são em vários lugares. E aí, se alterar um, teria que alterar todos. Tá vendo? E dá mais segurança o registro no blockchain, e você vai anotar aí que o blockchain, ele dá mais segurança porque é registro distribuído e descentralizado. Distribuído e descentralizado. Como você está vendo aí. Então, no blockchain hoje, as transações do Bitcoin são registradas aí. E outras coisas podem ser registradas no blockchain. O do Bitcoin é registrado no blockchain do Bitcoin. Essas estruturas aí são formadas pelos computadores da rede Bitcoin. A Bitcoin não é uma rede? Olha como é que funciona o blockchain do Bitcoin. Ó. Olha o blockchain do Bitcoin. Ó. Presta atenção lá. Fiz uma transação de Bitcoin para você. Passou pelo computador lá, que analisa a transação para ver se a transação é válida. É válida? Armazena no blockchain. É válida? Armazena no blockchain que representa aquele nó. Armazena no blockchain. Ou seja, o blockchain é feito pela própria rede Bitcoin. Pela própria rede Bitcoin. E se alguém quiser alterar fraudar alguma transação, não adianta, ele teria que avaliar, ele teria que alterar todas as transações. Porque elas ficam armazenadas no blockchain. Estou falando assim, se o cara quiser alterar uma transação, eu transferi um Bitcoin, eu vou contratar um hacker para alterar que eu não transferi esse Bitcoin. Ele teria que alterar a transação em todos os lugares que foram armazenados, porque foi armazenamento distribuído em vários lugares. Então o banco hoje até olha com bons olhos essa ideia de blockchain, tanto que tem bancos já utilizando essa ideia de blockchain para diminuir fraudes bancárias, para diminuir lavagem de dinheiro, ou seja, tudo isso está sendo utilizado pelo banco, por isso que o banco está te cobrando isso. O blockchain, então, o que é na hora da prova? É como se fosse um grande livro-razão, um grande livro contábil, como se fosse um cartório virtual que armazena todas as transações feitas pela moeda digital. O Bitcoin tem o blockchain dele, as outras moedas digitais têm o blockchain deles. Isso é o que é blockchain. E aí eu quero que você anote uma observação muito importante agora no seu caderno. Pix não trabalha com blockchain. As transações do Pix não trabalham com blockchain, tá? Então não esquece, moeda digital trabalha com a ideia do blockchain. O Pix, por exemplo, que é moeda eletrônica, não trabalha com a ideia de blockchain. Não são armazenadas as transações do Pix em blockchain, tá bom? Então não esquece disso, porque isso aí pode ser uma questão da prova. Em 2010, para vocês verem o valor hoje do Bitcoin, ó, em 2010, 2 pizzas foram compradas com 10 mil Bitcoins. Ou seja, para eu comprar 2 pizzas como essas aí, tá na hora do almoço, hein? Olha aí, ó a pizza para você, na hora do almoço. Foram compradas 2 pizzas com 10 mil Bitcoins. Hoje, olha quanto é que vale um Bitcoin. Hoje não, né? Porque essa tabela que eu peguei aqui, essa tabela foi de quando? Essa tabela foi de outubro de 2022. Essa tabela aqui. E olha quanto é que valia o Bitcoin, ó. 109 mil reais. Tá vendo? Ó? 109 mil reais. Cada Bitcoin. E ali, para comprar as 2 pizzas, 10 mil Bitcoins. Para você ver que o negócio foi valorizando com o tempo, né? Beleza? Então hoje um Bitcoin 109 mil reais. Eu não sei quanto é que vale hoje. Vocês podem pesquisar aí quanto é que está valendo um Bitcoin hoje. Então quem apostou na ideia do Bitcoin no início ficou milionário, né? Quem comprou muitos Bitcoins no início ficou milionário, né? Então é só para a gente entender a ideia. Só existe o Bitcoin como moeda digital? Não. Tem Ethereum, Bitcoin, Ripple, né? Essas 3 aqui são as mais conhecidas, ó.
Bitcoin, Ethereum e Ripple. Essas aí são as mais conhecidas. Litecoin também é bem conhecida. Então, são conhecidas essas moedas. Aí você fala, por que você está falando isso? Porque cai. Tá? Isso aí cai na prova. Você tem que saber algumas, pelo menos. As mais conhecidas. Trabalham com essa ideia do blockchain. Agora, nunca esqueçam, o blockchain ele não serve só para armazenar transações, tá? Tudo que você quiser registrar em blockchain tem. Claro que o blockchain do Bitcoin serve para o Bitcoin. O blockchain de outra empresa é para outra empresa. Blockchain é uma ideia, uma estrutura que armazena de forma distribuída, tá? De forma distribuída, não centralizada, descentralizada, mas que cada empresa tem o seu, né? O Bitcoin tem o blockchain deles e assim por diante. Então hoje, se você quiser registrar qualquer coisa que seja virtual no blockchain, você tem essa possibilidade hoje. E é isso que está movimentando esse mercado digital hoje. Já ouviram falar em NFT? Eu vou colocar aqui no YouTube para ver se vocês estão aí, né? Porque eu nem estou olhando aqui quais são os comentários. Já ouviram falar em NFT? Fala aqui no chat. NFT. Vamos lá. Olá, aluno! Espero que você esteja gostando da nossa aula gratuita aqui no canal do YouTube. Fica aí que nós vamos voltar daqui a pouco, tá? Só foi a primeira parte. É importante que você lembre que é uma oportunidade de ouro, 2.000 vagas para técnico bancário sem ser especialidade em TI, 2.000 vagas para TI e não precisa de curso profissionalizante, os dois só precisam de nível médio, tá? Oportunidade de ouro. E eu quero te convidar a olhar o nosso curso aqui do Estúdio Aulas, o link está na descrição do vídeo, porque a sua escolha vai determinar o seu futuro. Por que eu estou falando isso e por que muitos alunos me perguntam, professor, por que o curso do Estúdio Aulas você recomenda? Porque é um curso voltado para Sesgran Rio. Não é um curso genérico. Então você não perde tempo estudando conteúdo que não vai cair na prova. Porque os cursos genéricos que você vai encontrar por aí, com 1.000 vídeos, olha lá na descrição do curso, 1.000 vídeos do curso que você está querendo comprar. Dá uma olhada lá, mais de 1.000 vídeos. Como é que você vai assistir 1.000 videoaulas durante a sua preparação se a gente não tem tanto tempo assim? Você vai estudar conteúdos genéricos que não são focados na Sesgran Rio, vai perder tempo, vai chegar na prova, não vai focar no mais importante e aí fica complicado. Então o nosso curso ele é voltado para Sesgran Rio, dá tempo de assistir todas as videoaulas, ele foi moldado, modelado para você. Não é aquela aula solta para você ficar pescando, não, pelo amor de Deus. Aqui é tudo organizado para você não perder tempo. E além disso, professores que são acostumados a aprovar nas carreiras bancárias. Uma equipe de professores renomado e, o mais importante, a galera aqui tem didática. Tudo bem? Então o material é voltado para você, eu te convido a dar uma olhada nesse material. Professor, eu quero comprar só um curso de exercícios, eu não quero mais teoria. Tem também o curso de exercício, tem o nosso projeto de 1.200 questões, o link também está na descrição. 1.200 questões Sesgran Rio comentada. Professor, e se eu quiser os dois? Olha aí, olha o que eu preparei para vocês aqui. Olha o que eu preparei para vocês aí, ó. Pacote completo com o melhor preço, 10 vezes de R$ 28,90. Você pode conferir aí, é o menor preço e um curso focado na Sesgran Rio, tá? Pacote completo de TI também tem para o pessoal de TI. O de cima é o técnico bancário e você ganha isso aí, ó. Projeto de 1.200 questões vai junto. Tudo resolvido, questões da Sesgran Rio. Análise estratégica para você saber o que é mais importante. Eu vou mostrar para você o que é mais importante, porque às vezes você quer focar só no mais importante, por exemplo, de português, que só vale 5 pontos. Tem matérias que só valem 5 pontos. Você tem que focar naquelas que valem mais, ver tudo daquelas que valem mais, e no caso de que vale menos, você foca no mais importante, pelo menos para revisar mais vezes, e a análise estratégica é para isso, para mostrar para você. Então você ganha esses 2 super bônus, não perde tempo, vai se preparar com uma grande equipe de professores, caras aí que realmente fazem a diferença na preparação. Então não quero mais
tomar o seu tempo, continua assistindo a aula aí. É uma aula gratuita e de qualidade, você vai ver que está tudo focado aí na Sesgra Rio, no conteúdo que a Sesgra Rio gosta de cobrar. Vai lá, continua assistindo aí. Vamos lá, coloca aí, coloca aí, coloca aí. Já ouviram falar em NFT, galera? Pode ser uma questão da prova, hein? Fala aí no chat. NFT. Se cair essa sigla na prova, NFT, hein? Hã? O que é um NFT se cair isso na prova? Que tem a ver com blockchain, hein? Tem a ver com blockchain. Já que o blockchain é uma forma de registrar, né? De você registrar alguma coisa, como registro das transações, o NFT tem a ver com blockchain. Vamos lá. Antes de a gente falar o que é NFT e começar também a falar das funções da moeda e exercitar, fazer exercícios, tem 8 questões para a gente fazer aqui. Eu quero que, se você estiver gostando desse vídeo, dá um like aí embaixo, tem um polegarzinho para você dar um like aí. Pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, jogar nos grupos de WhatsApp aí para a galera assistir essa aula. Essa aula aqui está sendo feita de forma gratuita para você, mas você vê que a gente se esforça o máximo para explicar o conteúdo para vocês, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui na tela e vamos falar do NFT para vocês entenderem essa ideia, o que tem a ver o NFT com blockchain. NFT quer dizer token não fungível, tá? O que quer dizer token não fungível, vocês vão entender agora, mas é importante você entender a essência, a ideia do que é um NFT. Nós temos 2 tipos de ativos aqui, ativo fungível e ativo não fungível. Ativo fungível é aquele que pode ser substituído, tá? Todo patrimônio, sempre que falar ativo quer dizer patrimônio, tá? Todo patrimônio fungível, ele pode ser substituído por outro e não perde o valor. Exemplo, 2 notas de R$5, eu posso substituir por R$10. É fungível. O dinheiro é fungível. O dinheiro é fungível, ele pode ser substituído. O dinheiro tem valor para você? O dinheiro tem valor. Tudo que tiver valor e que pode ser substituído, a gente vai chamar de ativo fungível. Estou com chiclete aqui, já estou emendando as palavras. Então, ativo fungível é aquele que pode ser substituível. E o NFT, ele não é fungível. Ó, o NFT é não fungível, tá? Só para você entender. E o que é um ativo não fungível? É aquele que não pode ser substituído. Então, ativo infungível não podem ser substituídos, pois possuem um valor especial. Eu posso citar aqui para vocês obras de arte. Obra de arte tem um valor para você ou para outras pessoas e ele tem um valor insubstituível. Por isso que existem obras de arte que valem milhões de dólares. Porque a obra de arte, às vezes, não tem valor para você, mas para quem tem valor, é um valor que não pode ser substituído, tá? Então, ativo fungível é aquele que você pode trocar. O valor pode ser substituído por outro. Ativo infungível é aquele que você não substitui. É como se as pessoas falassem, é impagável, vamos dizer assim, introcável. Então, uma obra de arte, como a Mona Lisa. Para um colecionador, a Mona Lisa tem valor. Para outras pessoas, às vezes não. Mas para um colecionador tem valor. A Mona Lisa é um ativo infungível. Porque o valor dele vale de acordo com a pessoa que quer pagar por essa obra de arte. Olha aí, em 2014, especialistas estimavam o valor de mercado da obra de 2,5 bilhões, algo em torno de 13 bilhões de reais. Então, esse é um ativo infungível. Aí nós estamos na era digital. Presta atenção.
Nós estamos na era digital. Hoje, nós temos o que a gente chama de NFT. NFT é a ideia de você ter um ativo infungível que seja digital, não seja papel, seja digital e que tenha valor. Certo? Então, o que acontece? Eu posso dizer que o NFT, entre várias coisas, eu tenho as obras digitais. Obras que têm valor. Obras como a Mona Lisa. A Mona Lisa não é um ativo infungível digital. Ela é um ativo infungível físico, que ela é um quadro. Ela é uma obra de arte física. Mas ela é um ativo infungível. Agora, se eu tivesse uma Mona Lisa digital, aí ela seria um ativo infungível digital. Como, por exemplo, essa obra aqui, ó. Essa obra aqui, ó. Vamos lá. Rick and Morty. Isso aí é uma obra, ó. Essa obra, ela foi vendida por 150 mil dólares. Tá? Esse desenho que vocês estão vendo é uma obra. Assim como a Mona Lisa, esse desenho aí é único. E por isso ele tem esse valor aí, 150 mil dólares. Aí você fala, eu nunca pagaria por isso aí. Meu filho de 5 anos faz esse desenho. Beleza? Mas tem gente que paga. Tem gente que investe nisso. Paga, porque depois vai ter uma pessoa interessada que vai comprar. E aí, como é que eu afirmo que essa obra é única? Como é que eu posso afirmar? Como é que eu posso afirmar que a Mona Lisa é única? A Mona Lisa é única, só existe aquele quadro da Mona Lisa. Professor, e as obras falsas? Não é a Mona Lisa. A Mona Lisa ela é única, tanto que dá para... Se você tem uma obra falsa da Mona Lisa, os caras vão pegar lá, os especialistas vão verificar os traços de tinta, né? Se tem todos os detalhes, se não tiver, não é original. A mesma coisa do Rick e Morty aí. Essa foto é original. E se você faz um copia e cola ou dá um print screen e salva no teu computador, ela não é original. Essa aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, não é a obra original. É um print screen que eu dei e joguei aí para você ver. Mas existe a obra original. Se você for comprar de mim, eu vou falar, ó, essa é a original. Aí você fala, não, isso é um print screen. É uma imagem. Aí eu vou falar, realmente você tem razão. E como é que você tem a certeza de que não é original? Quando alguém for vender para você uma obra digital como essa obra vai estar registrada no blockchain. Então, o NFT usa um token, ou seja, um código único registrado no blockchain, para garantir que essa obra ela é única e que ninguém vai ter algo igual. Como, por exemplo, o Neymar comprou esse macaco aí, ó. Para o Neymar, esse macaco aí tem valor. Um macaquinho aí que ele comprou por 6 milhões. E esse macaquinho, tem alguém com essa foto aí igual? Não, isso aí foi uma obra de arte feita na mão. E o Neymar comprou essa obra de arte digital porque ela está registrada no blockchain com o nome do Neymar. O Neymar tem um certificado que garante que essa obra é dele. Se alguém quiser essa imagem aí, vai ter que comprar do Neymar. Certo? Então, NFTs são ativos intangíveis que possuem valor exatamente por serem únicos, porque eles foram registrados no blockchain. Então essa é a ideia do registro do blockchain. Já ouviram falar em metaverso? Bota aqui em mim. Já ouviram falar em metaverso? Metaverso é você no universo digital, né? O metaverso é o universo digital, creio que vocês já ouviram falar, né? É como se você estivesse num jogo, entrasse no jogo lá e interagisse com outras pessoas. Você entrasse no jogo com um óculos desse aí, ó. Esse é um óculos para o metaverso, você coloca esse óculos, eu coloco esse óculos e a gente está no mesmo ambiente. Isso é um metaverso. E aí o metaverso trouxe cidades virtuais. Por exemplo, tem o Sandbox, tá vendo esse Sandbox aí? Sandbox é uma cidade digital. Se você tiver esse óculos aqui, ó, esse óculos, você pode entrar nessa cidade digital chamada de Sandbox. E aí lá vai ter um monte de coisa para você interagir com outras pessoas. Isso é o que a gente chama de metaverso. Aí, o que criaram hoje? Só para você entender. Criaram lotes dentro do Sandbox. Lote. Isso mesmo que você falou, pensou, lote. E eles vendem lote no metaverso.
Eles vendem lote no Sandbox. Por que o lote tem valor? Porque hoje o lote pode ser registrado. Registrado em qual lugar? Blockchain. Igual quando você registra um lote no cartório, para dizer que é seu, foi registrado, é seu. É igual o lote no Sandbox. Você pode comprar um lote no Sandbox para no futuro abrir sua loja aí, quem sabe no futuro o metaverso vira realmente uma realidade essencial e aí você tem um lote lá para abrir uma boate lá, uma escola, sei lá. Então o pessoal já está comprando lote no metaverso e esses lotes são registrados no blockchain. E se você for um bonequinho daquele ali, ó, você pode comprar tênis. Tênis para você andar lá, ó. E o teu tênis vai ser algo único. Quando você compra um tênis é porque você quer. Tem gente que fala, pô, esse tênis aqui, né? No tempo da escola mesmo, o pessoal falava, esse tênis aqui só 2 pessoas na escola têm. Se você quiser comprar um tênis virtual que só você tem, ou algumas pessoas têm, a Nike vende tênis virtual, tudo registrado no blockchain, tá bom? Vamos ver aqui se todo mundo entendeu. E eu quero, antes de falar das funções da moeda, eu quero resolver algumas questões. Depois de resolver as questões que eu quero, a gente volta para as funções da moeda e aí a gente fala de funções da moeda e resolve mais questões, tá bom? Mas vamos lá. Resolvendo algumas questões que a gente já pode fazer aqui. Vamos lá. Vamos aqui. Questão número 5, que caiu no Banco do Brasil. Prova passada. Blockchain é um tipo específico de banco de dados distribuído, né? No qual há uma cadeia de blocos ordenados e interligados, que é a rede. É a rede, né? São várias redes interligadas ali, com garantia de ordem cronológica, porque vai sendo armazenado por data. Os dados registrados nos blocos podem variar de transações financeiras e contratos inteligentes. Tá vendo? Pode ser transações financeiras, como o Bitcoin faz, como também contratos inteligentes, como venda de lotes, venda de tênis, certo? Venda de NFTs, esses contratos inteligentes envolvem os NFTs. E aí ele diz, na blockchain da Bitcoin, as entidades que registram os novos blocos na cadeia, registram os novos blocos no blockchain e ganham dinheiro com isso. São os nós mineradores, tá? O cara que nunca estudou isso, ele marca registrador. Porque ele não tem essa ideia de mineração de Bitcoin. Sempre que falar mineração de Bitcoin, você vai lembrar de tudo isso que eu falei, tá bom? A cliente de um banco está chateada com as taxas bancárias sobre as suas transações. E para manter a sua conta corrente, ela está pensando em investir em criptomoedas para ter mais domínio sobre seu dinheiro e não pagar tantas taxas. A criptomoeda válida que ela tem para investir nesse momento são quais? Ele quer saber quais são criptomoedas. A resposta é essa aqui, ó, letra D, Bitcoin e Ethereum, tá? Por isso que eu falei que tem que saber os nomes das principais, porque se você não soubesse, se você soubesse só Bitcoin, você ia ficar entre 3 alternativas aí, né? E aí ia ficar complicado, beleza? Deixa eu ver se tem mais uma. Vamos lá. Questão de número 8. Uma investidora está querendo saber a relação entre blockchain e Bitcoin. Em sua pesquisa, ela esclareceu sua dúvida ao descobrir que blockchain é o meio utilizado para registrar e armazenar as transações de Bitcoin. Já é a resposta. Blockchain é a tecnologia de inteligência artificial. Blockchain não é tecnologia de inteligência artificial, ela é uma estrutura virtual para armazenamento, tá? Bitcoin é uma moeda digital e blockchain é uma moeda em blocos. Não. Eu posso até dizer que o blockchain é uma estrutura em blocos. Mas não é moeda, tá? Não é moeda, é uma estrutura em blocos. Porque os blocos são parte da rede daquela moeda digital, né? Os blocos, as transações vão passando e sendo analisadas por blocos, certo?
Bitcoin é a tecnologia usada para implementar blockchain. Não, blockchain é a tecnologia implementada que implementa o Bitcoin. Bitcoin e blockchain são duas formas de implementar criptomoeda. Não, blockchain tudo bem. É uma forma de implementar criptomoeda para dar credibilidade para a moeda. Para que não ocorra o double spend. O que é double spend? Double spend. Acho que é assim. Double spend é gasto duplo. Então, o Bitcoin mitiga essa ideia de double spend, mas eles se defendem falando que o blockchain é algo seguro e que dá credibilidade para as transações. Tá? Então, finalizamos essas aqui. Agora, as próximas questões são de funções da moeda. Quero saber o feedback de vocês. Gostaram dessas explicações? Entenderam tudo que eu queria aí de vocês? Fala aí para mim no chat. Estão gostando da aula? Não esquece de dar o like caso você esteja gostando da aula. Se está assistindo essa aula depois, também deixe seu comentário aí. Fique à vontade. Fala aí, galera. Estão gostando da aula? Tranquilo, galera? Aí tá Adrianinho, Vitor. Deixa eu ver aqui o canal do Estúdio Aulas também. Estamos transmitindo nos dois canais, tanto Estúdio Aulas quanto também eu acho que do Estúdio Aulas não entrou, hein? Ficou com problema. Ficou transmitindo só no Professor Léo Matos, mas vou colocar lá no Estúdio Aulas como vídeo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza, galera? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar agora das funções da moeda. Olha o tanto de moeda que a gente falou, né? Agora, será que todas poderiam ser consideradas moeda? Porque moeda tem suas funções. Para ser considerado moeda, elas têm que ter algumas características. Vamos lá. Funções de uma moeda. Primeira coisa é saber... Calma aí, deixa eu só arrumar meus negócios aqui. O celular quase caindo aqui. Primeira coisa, galera. Funções da moeda. Vamos começar pelo meio de troca. Então, toda moeda ela tem essa funcionalidade de ter meio de troca. Ou seja, ela tem meio de troca. Só que esse meio de troca, diferente do escambo, lembra do escambo que eu falei, que as pessoas trocavam mercadorias? Diferente do escambo, nesse caso aqui, o meio de troca é um meio de troca comum. Ou seja, eu não preciso, por exemplo, de que a pessoa do outro lado entre em um consenso comigo. Por exemplo, se eu queria, no tempo do escambo, né? O escambo era um meio de troca. Só que o escambo, ele tinha aquele problema que eu te falei. Às vezes você tem uma galinha para trocar comigo por um pacote de arroz e você fala, mas eu não quero não tô afim de pacote de arroz não. Se você quiser trocar a galinha pela vaca, eu troco. Ou seja, tinha que ter um senso comum ali. Então, no caso da moeda mesmo que a gente está falando aqui, ela é um meio de troca e ela deve ser um meio de troca comum. Tá? Um meio de troca comum. O que é um meio de troca comum? Ela tem que ter aceitação geral. Então, na verdade, quando a gente tem um meio de troca comum na moeda, aceitação geral é uma difusão do processo de troca. Ou seja, você está aumentando a ideia de troca. Então, o meio de troca aqui, não esquece, ele tem que ser um meio de troca comum. Então, essa aqui é a primeira função da moeda. Então, para ser uma moeda, para ser considerada uma moeda aqui, tem que ser um meio de troca comum, de aceitação geral, tá? Aí você fala, então a moeda digital não é. Galera, não vamos entrar nesses detalhes. Se a moeda digital não é, não esquece isso. A gente só tem que chegar na hora da prova e saber o que é meio de troca, o que é unidade de conta,
o que é reserva de valor, tá? E saber diferenciar na prova essas três características. Se você souber diferenciar essas três características e lembrar do que se trata cada uma delas, você vai acertar as questões de funções da moeda, tá? Não fica nessa, a moeda digital então não é aceita em todo lugar, então ela não é. Ela é moeda de troca na rede dela. Na rede dela ela é. Aqui ela não é. No Brasil ela não é, mas na rede dela ela é, tá? Então, eu só estou falando da nossa moeda aqui. A nossa moeda real, ela é um meio de troca, porque é uma troca comum, todo mundo aqui aceita real. Se eu te pagar em real, você me pagar em real, a gente vai, né, aceitar. Se for no Pix, também vai aceitar. Beleza? Então, meio comum, aceitação geral. O que seria unidade de conta? Unidade de conta, vamos lá. Unidade de conta, você tem que lembrar que as mercadorias, ou seja, mercadorias, produtos, serviços, com algum tipo de valor são expressos de uma única forma. São expressos de uma única forma. Unidade de conta. Ou seja, se você coloca algum produto para vender, ele vai ser expresso em quê? Em real. Certo? Por quê? Unidade de conta. Você não vai ver um produto expresso assim, ó. Se você chegar na padaria, por exemplo, você perguntar o preço do pão, o cara vai te falar em real. Preço do leite, em real. Você não vai chegar na padaria e tá lá assim, ó, troca pão por 10 chicletes. Ou troca um pão por um leite. Não, porque não é isso que se diz a nossa moeda. A nossa moeda, ela tem unidade de conta. Então, a nossa moeda, ela é utilizada de forma geral para expressar valor. Então, quando você vai comprar um carro, tá lá em real. Então, a moeda, ela tem que ter unidade de conta. Então, a gente acaba medindo o valor das coisas, de uma única forma. Das coisas de uma única forma. Como assim? Eu posso comparar o preço de uma coisa com outra. Então, eu posso comparar, mas através do real. Então, esse carro custa 30 mil reais. E esse outro carro custa 10 mil reais. Então, eu posso comparar o valor desses dois carros por causa da unidade de conta. Porque eu estou usando o mesmo valor, a mesma moeda. A moeda ela serve como unidade de conta quando ela pode ser comparada. Sempre pelo mesmo valor. Sempre expresso da mesma forma. Você não vai comparar... isso aqui 30 copos de refrigerante equivale... Não. Então, unidade de conta é isso, tá bom? E reserva de valor, que eu separei aqui de reserva de valor, permite distribuir as nossas transações no tempo. Reserva de valor, transações no tempo. Distribuir nossas transações no tempo de acordo com o que a gente precisa, de acordo com as circunstâncias, as conveniências. Então vamos lá, deixa eu explicar melhor. Vamos para o nosso real. Então tá aqui o real. O real, ele traz todas essas funções para ser considerado uma moeda? Sim. O real, ele tem aceitação geral no Brasil. Então, ele é um meio de troca. O real, ele é utilizado para comparar o valor das coisas. E é ele que é utilizado aqui no Brasil como forma única
para expressar o valor de alguma coisa, unidade de conta. E o real tem reserva de valor, porque eu posso guardar dinheiro para usar ele daqui a um ano quando eu precisar. Então, ele me dá uma reserva de valor. Ele tem valor em qualquer período de tempo. O real vale hoje, amanhã ele vale também, daqui 2 anos ele vale também. Se eu guardar lá em casa, debaixo da cama, também vale, mas ele tem reserva de valor. Claro que você sabe que nós temos variáveis econômicas que podem diminuir o valor de uma moeda. Como, por exemplo, a inflação acaba diminuindo o valor de uma moeda. O dinheiro que você comprava hoje 10 kg de batata, pode ser que daqui a um ano você não consiga comprar 10 kg de batata. A moeda perdeu o valor, mas ela tem uma reserva de valor, ou seja, eu posso utilizar ela hoje, amanhã, claro, com esse risco de diminuição do valor da moeda, como, por exemplo, com a inflação. Tá bom? Aí o que eu quero que você entenda? Existem outros... Vamos aqui para cá. Existem outras coisas que têm reserva de valor também, certo? Só que não é considerado uma moeda. Para ser considerado uma moeda, tem que ser meio de troca, tem que ser unidade de conta e tem que ter reserva de valor. Então, para ser considerado uma moeda, o real é considerado porque ele tem essas 3 características. Existem outras coisas que têm reserva de valor, como, por exemplo, um lote, um imóvel. Uma casa, ela dá reserva de valor, porque se eu comprar a casa hoje, ela daqui 2 anos, eu posso vender ela e ter o dinheiro. Então, uma casa, um lote é reserva de valor. Agora, se vai valorizar mais que a própria moeda, isso tem várias variáveis. Mas o imóvel e o lote, eles não são considerados moeda, porque ele não tem essas 3 características. Vamos pegar o imóvel. Vamos analisar uma casa. Ela pode ser considerada um meio de troca? Eu posso usar uma casa como meio de troca? Posso. Troco minha casa na sua casa. Então pode ser um meio de troca. Troco minha casa em um apartamento? Pode. Tem essa característica. Ela tem reserva de valor, o imóvel? Tem. Mas não é uma moeda porque falta unidade de conta. Ninguém coloca produtos no mercado falando, ó, esse carro equivale a 2 casas. Não tem unidade de conta, né? Quando a gente vende um produto, quando a gente compara valores de produtos, a gente compara pelo preço, pelo real. A gente não usa casa como unidade de conta. Então ela não é moeda. Então, para ser considerado moeda, tem que ter essas 3 funções que a moeda exerce. Tudo bem? Entendido aí? Deixa eu ver no chat se todo mundo entendeu. Aí a gente já vai para as questões, para a gente finalizar com as questões. Entenderam essa diferença? Beleza? A Sara falou que só agora aprendeu sobre blockchain. Beleza, Sara, é isso aí. Vamos. Beleza. Fala aí, todo mundo entendeu as funções da moeda? Agora com essa comparação da casa ficou melhor, né? A gente tenta, como eu falo para os alunos, eu dou aula já há mais de 20 anos. Então, eu me coloco no lugar de vocês. Eu sei que, às vezes, uma explicação não é suficiente. Aí eu vou e dou um exemplo um pouco mais claro para que isso entre na sua cabeça e você lembre do exemplo na hora da prova. Tá? É assim que a gente trabalha com informática, com outras matérias. O meu objetivo é esse. Beleza? Ó, a Gleice dando um depoimento aí. Valeu, Gleice, falando que comprou o curso de 1000 questões. E é muito bom mesmo o curso de 1000 questões. A gente faz mais de 1000 questões, viu, Gleice? Porque a gente vai resolver as questões agora de 2022 e do início de 2023 também as questões da Sesgran Rio. A gente vai complementar lá, deve dar 1.200 questões, tá? Inclusive, o link está na descrição do vídeo para quem ainda não comprou o curso de 1000 questões. Né? Tá acabando a promoção, o link tá aí na descrição. Beleza? Tranquilo? Galera, se você quiser também comprar o curso de atualidade do mercado financeiro completo, também tá na descrição desse vídeo.
faz muita diferença para você acertar as 5 questões da prova. Faz muita diferença mesmo, tá? Tá aí na descrição do vídeo. Tá o link do curso completo do Estúdio Aulas também, com todas as matérias. Tá aí também na descrição. Tá tudo na descrição aí, caso vocês queiram dar uma olhada. Vale muito a pena mesmo. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos fazer as questões. Vamos fazer a primeira questão. A primeira questão é a questão da Fundação Carlos Chagas. Eu trouxe questões de outras bancas, além de questões da Sesgran Rio, porque eu acho interessante você avaliar umas outras questões de outras bancas que possa complementar o estudo de vocês, tá? Essa aqui é tranquila, são funções da moeda. Aí ele usa o nome meio de pagamento, porque meio de pagamento é mesma coisa, meio de troca, meio de pagamento, não importa. Ele usou o nome meio de pagamento. Olha lá, meio de pagamento e reservas internacionais, tem nada a ver. Meio de pagamento, que é meio de troca, mesma coisa. Unidade de conta e reserva de valor, letra B. Então esse aqui já matou todo mundo, a resposta é a letra B. Tá bom? Então se falar na prova meio de pagamento é a mesma coisa. Meio de pagamento, meio de troca, tá falando da mesma coisa. Vamos lá, olha a questão 2, essa é legal, ó. Essa é boa. Considere as seguintes afirmações sobre as funções da moeda. Essa questão aqui é boa demais para você saber diferenciar na hora da prova. Quando é que ele está falando de unidade de conta, quando é que ele está falando de meio de troca. É importante demais essa questão aqui, por isso que eu trouxe, tá bom? Vamos lá. Questão de número 2. Considere as afirmativas sobre as funções da moeda. A função reserva de valor da moeda serve para comparar o valor dos bens e serviços. Quando eu quero comparar o valor de um bem ou serviço com outro, eu comparo como? Pelo preço. Eu comparo pelo preço. Eu tenho aqui um produto A e um produto B. Esse aqui custa R$100 e esse aqui eu tenho o valor de R$200. Eu vejo que esse produto está o dobro desse. Que com esse produto eu consigo comprar 2 desse aqui. Então eu estou comparando os dois. Quando eu comparo 2 valores, não tem nada a ver com reserva de valor. Para comparar os 2 valores, eu uso a mesma moeda. A mesma moeda, unidade de conta. Unidade de conta, tá? Então aqui não é função de reserva de valor. Reserva de valor é o que dá valor para a moeda para você usar ele em qualquer tempo. Eu quero usar amanhã, eu quero usar daqui 2 anos, esse valor vai continuar na moeda, tá? Pode até diminuir por causa da inflação, pode valorizar, né? A gente vê o dólar, por exemplo. Ele valoriza, ele diminui a valorização, valoriza. A moeda, ela fica flutuando aí, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Então o item 1 é unidade de conta. E o item 2, a utilização da moeda propiciou a superação da necessidade, olha aí, ó, superou a necessidade da existência dupla de coincidência de desejos entre 2 agentes econômicos, que era característica de uma situação em escambo. Correto. Correto. Ou seja, lembra que eu falei que um dos problemas do escambo era eu e você querer fazer a troca. Porque às vezes você tinha uma galinha que não queria trocar pelo meu feijão, só queria trocar se fosse uma vaca inteira. Ou seja, a gente tinha que ter dupla coincidência de desejo, a gente tinha que trocar. Então, a moeda, né, a utilização da moeda, que é uma tecnologia, propiciou exatamente isso, superou a necessidade de existência dupla de desejos entre 2 agentes, que era característica do escambo. Beleza? Por quê? Por que essa característica aqui? Porque a moeda, ela traz essa característica de moeda de troca, porque ela tem aceitação geral, tá? Hoje no mercado. A função de unidade de conta permite uma linguagem monetária comum em contratos. Olha aí que bacana, ó. A função da unidade de conta da moeda permite uma linguagem monetária comum em contratos. O meu contrato é expresso em real.
O seu, em real. O meu produto, em real. O meu serviço, em real. Tudo em real, unidade de conta. Garantindo conhecimento sobre o valor do que está sendo transacionado. Questão perfeita. Letra E é a única errada. 2 e 3 verdadeiro. Veja que, você viu aí, ó, é uma questão que se o cara não souber as características de cada um, ele erra. E não basta só saber as características, tem que saber diferenciar na hora da prova. Vamos para a próxima. Agora já é uma questão do Banco do Brasil. O meio de troca é aquilo que os compradores oferecem aos vendedores quando aqueles adquirem bens e serviços. Quando um consumidor, por exemplo, compra um perfume numa loja, localizada numa economia onde o nível inflacionário é baixo, ó, economia onde o nível inflacionário é baixo e controlado, o vendedor entrega o produto para o cliente em troca de. Veja, a gente sabe que é um meio de troca. Então eu chego numa loja para comprar um produto, comprar um bem ou serviço, sei lá, ele compra um perfume na loja. Não tem inflação, ó, o nível pode até ter, mas é baixo. E aí ele quer saber qual é o meio de troca apropriado. Cara, numa economia em que o nível inflacionário é baixo e controlado, é melhor você pagar como? Você trocar por moeda. Essa é facinha, né? Moeda, por ser um meio de troca com maior aceitabilidade. Ou seja, ela é um meio de troca comum. Aceitação geral. Aceitação geral. Essa era muito fácil, né? Essa questão número 3. Ela era muito tranquila. Beleza? Mas vamos lá. Uma das funções desempenhadas pela moeda é a reserva de valor. No entanto, a moeda não é o único ativo que desempenha tal função. Acabei de falar para vocês. Né? Você tem reserva de valor em outras coisas, como, por exemplo, um imóvel, um lote. O motivo que faz com que os cidadãos retenham moeda como reserva de valor é o fato dela o quê? O que ele quer dizer aí? Qual é o motivo que uma pessoa acha melhor guardar o dinheiro debaixo da cama ou num cofre do que investir em outro tipo de reserva de valor? É isso que ele quer dizer. Porque reserva de valor é eu poder usar esse dinheiro a qualquer tempo. Quando eu precisar do dinheiro, eu vou lá e uso o dinheiro. Então, por que tem pessoas que gostam de guardar o dinheiro em casa, num cofre, do que, por exemplo, colocar em um investimento? Por quê? E aí? A resposta aqui é muito clara, mas que eu quero usar para dar alguns conselhos para vocês também. No caso, as pessoas retêm a moeda sem fazer alguns investimentos, por exemplo, quando ela quer recuperar esse dinheiro de forma mais rápida. Então, se eu quero recuperar o dinheiro de forma mais rápida, eu seguro o dinheiro, porque se eu precisar, eu vou lá e gasto. Eu não preciso ir lá, tirar do investimento ou vender a casa. Eu vou comprar a casa com esse dinheiro, mas para vender a casa demora. Então, eu retenho a moeda porque ele tem uma liquidez absoluta. O que seria essa liquidez, para quem não sabe o que significa a palavra? Quando a gente fala de liquidez, nós estamos falando da velocidade de ter em mãos o dinheiro. De ter em mãos o dinheiro. Então, quando eu tenho em mão o dinheiro, eu vou lá e uso. Certo? Então, o dinheiro, ele tem uma liquidez absoluta. Liquidez absoluta, porque eu posso usar ele a hora que eu quiser. Agora, se eu tivesse pegado o meu dinheiro, tá aqui o dinheiro, né? Peguei o dinheiro, o real aqui. Aí fui lá e comprei uma casa. A casa continua
sendo uma reserva de valor, porque eu investi na casa e eu depois posso vender a casa. Só que ela não tem liquidez absoluta, porque para eu ter o dinheiro na mão, eu teria que vender a casa, e para vender a casa demora. Pode demorar 1 mês, pode demorar 2 anos. Então, um imóvel, ele não tem liquidez absoluta, né? Demora para vender um imóvel, demora para vender um carro, certo? Então, você tem que tomar cuidado. Se falasse imóvel, a liquidez não era absoluta, o dinheiro é. Só que aí, eu quero que você tome muito cuidado com isso para uma questão da prova. Deixa eu te alertar. Vou te alertar aqui para você não errar essa questão na prova, tá? Veja, imóvel não tem liquidez absoluta. Por quê? Porque eu tenho que vender ele para pegar o dinheiro na mão. Liquidez é ter o dinheiro na mão. Ter o dinheiro na mão é liquidez. Se eu já tenho dinheiro, liquidez absoluta. Se eu tenho que vender, não tem liquidez, né? Demora para eu vender. Beleza? Agora, toma cuidado com esse meu exemplo. Eu tenho essa preocupação de sempre deixar muito claro, porque vocês estudam outras matérias, vocês estudam outras coisas e às vezes você acaba embololando tudo na cabeça. Toma cuidado, porque aqui eu estou falando da casa que você comprou. Você comprou uma casa. Para você vender demora, não tem liquidez, certo? Agora, quando fizer na sua prova uma outra comparação, como por exemplo, fundos de investimento imobiliário, não tem nada a ver com a casa que você comprou. Fundo de investimento imobiliário, né? Então, esse fundo de investimento imobiliário, ele teria liquidez absoluta? Também não. Mas a liquidez dele, ele tem alta liquidez, baixa liquidez? Se caísse na prova misturado com esse conceito de reserva de valor. Então, eu quero te alertar com isso. Então, vamos aqui. Fundo de investimentos imobiliários. Fundo de investimento imobiliário, gente, é quando você compra cotas, por exemplo, em bolsa. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele não tem esses fundos de investimento imobiliário, ele recomenda, porque isso aqui são investimentos naturalmente em bolsa, tá? Então, você como investidor adquire uma cota de algum tipo de fundo imobiliário. Existem vários fundos imobiliários, vários. Mas aí você compra uma cota. Esse fundo imobiliário compra prédios, casa, ele faz aquisições de propriedades, esse fundo imobiliário. Então, várias pessoas adquirem cotas, esse fundo imobiliário acumula uma grande quantidade de dinheiro, claro que eles ganham por administrar esse fundo, e aí ele compra ativos. Quando ele compra ativos, ele pode vender esse ativo ou até mesmo alugar. E aí esses valores aqui que eles alugam, eles adquirem renda e distribuem essa renda para quem tem essas cotas. É um investimento em bolsa, tá? Fundo de investimentos imobiliários. Então, fundos de investimentos imobiliários, com essa sigla que vocês estão vendo aí, é um investimento que naturalmente ocorre em bolsa. Se na prova falar desse fundo de investimento, aqui nós temos uma liquidez, existe a liquidez alta. Por que aqui é uma liquidez alta? Porque se é investimento em bolsa, você pode vender na própria bolsa, e para vender é rápido. Eu nem colocaria alta, não é absoluta. É alta, não é absoluta porque o dinheiro não está na sua mão. Mas é uma liquidez alta. Por que é uma liquidez alta? Eu posso dizer que é uma liquidez alta, não posso dizer que é absoluta, porque o dinheiro não está na tua mão. Mas aqui, se são cotas que você tem ali na bolsa, que você comprou na bolsa, você pode vender na bolsa e é rápido. A liquidez é alta. Agora, você tem que tomar cuidado para não confundir fundos de investimento imobiliário com letras de câmbio imobiliário. É isso que eu quero que você tome muito cuidado. Às vezes, você deve ter pensado aí, você que está estudando a parte de conhecimentos bancários deve ter pensado, poxa, mas o Banco do Brasil vende fundo. Não, o Banco do Brasil não vende fundos de investimento imobiliário. O Banco do Brasil, ele dá uma consultoria, ele te avisa, ele te informa, ele te
né? Você, quando estiver trabalhando no Banco do Brasil, você vai poder recomendar, alguma coisa assim. Mas lá no Banco do Brasil não tem esses fundos de investimento imobiliário, porque é na Bolsa. Aqui, no Banco do Brasil, nós temos letras de câmbio imobiliário, que são o que a gente chama de LCIs. Essas letras de câmbio que o Banco do Brasil tem, funciona também para o mercado imobiliário, que é o seguinte: eu invisto em uma letra de câmbio no Banco do Brasil, o Banco do Brasil pega esse dinheiro e empresta para quem quer comprar imóvel. Então, por exemplo, você investiu aqui, ó, no LCI do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem LCI. Você investiu aqui, ó. E eu, Léo Matos, Léo, vou no Banco do Brasil, procuro o Banco do Brasil para comprar, para ele financiar um imóvel para mim. Eu vou no Banco do Brasil e ele financia um imóvel para mim. Então, letra de câmbio é isso. Você investe em letra de câmbio, certo? E eu, quando compro uma casa financiada, é o banco financiando com esse valor que você investiu lá. Então, isso é letra de câmbio imobiliário. A letra de câmbio imobiliário, ela tem liquidez baixa. Liquidez baixa. Porque você não tem o dinheiro na mão, não é liquidez absoluta, você não tem o dinheiro na mão, tá? Não é liquidez alta, não é fácil você recuperar esse dinheiro, porque você vai ter que esperar o período de carência que o banco pede para devolver. Então, ó, se você quiser resgatar, quando eu falo devolver, devolver já com lucro, tá? O resgate aqui, ó, do Banco do Brasil, ele tá falando que é a partir de 90 dias. Tem banco que tem 90, tem banco que tem 120 dias, tem banco que tem mais. Quanto mais tempo ficar aqui no banco, mais rendimento tem. Então, o resgate tem um período para resgatar. Então, a liquidez é baixa. Então, vamos lá. Deixa eu te explicar aqui o que eu quero que você memorize. Vamos lá. O que eu quero que você memorize aqui. Começou a chover aqui em Brasília, ó. Quem é de Brasília aí tá sentindo. Vamos lá, o que eu quero que você memorize? Você tem o dinheiro na mão. Se você tem o dinheiro, ele tem liquidez absoluta. O dinheiro já está na tua mão. Agora, se você investe em fundos imobiliários, esses fundos te dão uma liquidez alta porque ali na bolsa é mais fácil de vender. Quando você tem um investimento aí em letras de câmbio, que é o que o Banco do Brasil gosta de oferecer para os clientes, a liquidez é baixa porque tem um período, inclusive o do Banco do Brasil, 90 dias para você receber. Então você vai fazer dinheiro mais lá na frente. O dinheiro vai para sua mão e demora. Tá? Então é só para você não confundir com o que eu expliquei aqui da sua casa com esses outros aqui que eu falei, tá bom? Vamos lá. 7. Quando alguém vai ao shopping center, pode observar que uma saia, por exemplo, apresenta o valor de R$40 e uma garrafa de água 5. Então ele está comparando uma saia com a garrafa de água. Apesar de não ser errado afirmar o preço da saia, que o preço da saia são 8 garrafas de água e que o preço da garrafa de água é 1/8, né, do preço da saia, os preços não costumam ser cotados assim. Quando deseja mensurar e registrar o valor econômico, usa-se a moeda como o quê? Então ele está comparando um valor com o outro, né? Se ele está comparando um valor com o outro, seria qual característica aí, gente? Meio de troca? Não. Está falando de reserva de valor? Também não. Está falando de quê? Unidade de conta. Tá? Então, esses são exemplos. Essa questão aqui, por exemplo, caiu na prova do Banco do Brasil do ano passado, né? Do ano passado, 2021. Aqui a gente já resolveu a questão de double spend. Então vamos aqui, deixa eu pedir a câmera aqui para cima. Vamos lá. O que vocês acharam da aula? Eu já estava um pouco enferrujado aqui nas atualidades do mercado financeiro. Tem, né, no último concurso do Banco do Brasil, eu dei atualidades do mercado financeiro. No último concurso do BRB, mas já tinha um tempinho aí que a gente tem que revisar tudo de novo, né? Pegar exemplos mais novos.
né? Eu estava já meio enferrujado já da matéria, mas deu para ministrar aí para vocês, deu para dar exemplos, deu para explicar, fazer questões que era o meu objetivo, tá bom? Tranquilo? Claro que aqui eu não tive o objetivo de falar de letras de câmbio, fundo de investimento imobiliário, fazer todas aquelas comparações que naturalmente nos conhecimentos bancários. Ali só quis falar da liquidez para você não confundir, com aquilo que eu falei do imóvel, tá? Então era só para você não confundir, beleza? Tranquilo, tranquilo? Mas vamos lá. Então chegamos no nosso objetivo, eu creio que todo mundo aí assimilou o conteúdo e espero que vocês usem isso aí para a prova de vocês. Se quiser voltar o vídeo, revisar, fica à vontade. E se não tiver ainda satisfeito com seu curso de atualidades do mercado financeiro, tá aí na descrição do vídeo, tem um link para o meu curso completo de atualidades do mercado financeiro. Eu dou todos aqueles tópicos e também faço exemplos, como a gente aprendeu aqui, faço exercícios para você garantir as 5 questões da prova. Outra coisa também, tem o link do curso completo e do curso de exercícios na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um likezinho aí, deixa o seu comentário no vídeo. Isso faz muita diferença pra gente aqui que faz esse trabalho para vocês. Então, muito obrigado aí e a gente se vê em outra oportunidade, tá bom? Abraço e até a próxima.